Continuando com as aulas do nono ano, vamos dar continuidade ao estudo dos números reais. Hoje a gente vai ver as desigualdades entre números reais. Essas desigualdades servem para a gente comparar dois números reais, né? Então, olha só. Considere a reta real que a gente já viu como é construída, né? Aqui a gente tem a representação geométrica dos números reais numa reta, em que cada ponto da reta corresponde a um número real. Dados dois números reais quaisquer, A e B, ocorre uma e somente uma das três possibilidades. Ou o número A é menor do que o número B, ou o número A é igual ao número B, ou o número A é maior do que o número B. Só pode ocorrer uma dessas três possibilidades, tá? Ou é menor, ou é igual, ou é maior. Geometricamente, a desigualdade A menor que B significa que A está à esquerda de B, nesta reta real. Então, por exemplo, se o A fosse o 2 e o B fosse o menos 1, o A ele é maior do que o B, né? Então, o A vai estar quando? Ó, a desigualdade A menor do que B significa que o A está à esquerda de B na reta real. De mesmo modo, a desigualdade A maior do que B significa que A está à direita de B nesta reta real. Então, se o A for 2 e o B for menos 1, o A está à direita. O 2 é maior do que o menos 1. E, por exemplo, se o A fosse menos 2 e o B 0, o A está à esquerda do B. Então, o A ele é menor do que o B. Vamos analisar alguns exemplos aritmeticamente, né? Fazendo as contas. Então, veja só. Eu tenho 4,365 e eu tenho 2,68. Quem é maior do que quem aqui? Quem é maior do que quem? Ó, aqui eu consigo identificar claramente quem é maior do que quem, né? Eu consigo dizer que este número aqui é maior do que 2,68. Por quê? Porque 4 é maior do que 2. Se 4 é maior do que 2, 4,365 vai ser maior do que 2,68. Ok? Então, vamos fazer outro exemplo. 1 menos 1,65 barra e 0,86. Quem é maior do que quem aqui? Eu tenho um número negativo e tenho zero. Ó, o zero ele é maior do que qualquer número negativo, né? Então, menos 1 ele é menor do que zero. Então, menos 1,65, 65 é menor do que 0,86. Vamos fazer outras comparações. 3,258 e 3,364. Ó, nesse caso, o 3 é igual ao 3, né? Então, não dá para a gente comparar. Porém, o 2 aqui, ele é menor do que este 3. Ó, esse primeiro número, eles são iguais, então não dá para comparar. Então, a gente vai para a próxima casa. A próxima casa, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Quem é maior, 2 ou 3? O 3. Então, este número é maior do que este. Então, é assim que a gente compara. A gente começa com a primeira casa e vai indo para a direita, nas casas decimais, e vai comparando esses números. Percebam outro exemplo. 5,687, 5,689. Quem é maior aí? Ó, o primeiro número são iguais. O segundo, casa decimal, também são iguais. A terceira também são iguais. A quarta casa decimal tem diferença. Ora, 7 é menor do que 9. Se 7 é menor do que 9, este número aqui vai ser maior do que este. Então, tu começa com essa casa e vai andando para a direita. Algebricamente, A menor do que B, se e somente se a diferença A menos B for um número real. Ou seja, um número é menor do que outro quando a diferença é um número real positivo. Né? Ó, se A é menor do que B, se eu
subtrai um número menor de um número maior, o resultado vai ser um número positivo. Então, é isso que significa algebricamente A ser menor do que B. Ou seja, vale A menor do que B se e somente se existe um número real positivo D, tal que B é igual a A mais D. Uma vez definida essa relação de ordem dos números reais, dizendo que eles são ordenados. Os números reais são ordenados. Eu consigo, dados dois números reais, dizer quem é maior do que quem. Quem é menor do que quem. Para quaisquer números reais. Ok? Eu consigo fazer isso. Observe os diagramas a seguir e veja exemplos de desigualdade. Então, aqui a gente tem desigualdades reais. A gente tem aqui dois diagramas. Ó. X menor do que 3. X menor do que 3. Esse diagramazinho aqui. Esse x menor do que 3 corresponde a quais números? A qualquer número que seja menor do que 3, porque x é um número qualquer. E quais são esses números na reta real? Então, são os números que estão aqui, ó, a partir do 3, vindo para a esquerda. Eu vou desenhar aqui em vermelho. Estes números são os números x menor do que 3. Aqui eu tenho x menor ou igual a 3. Esse símbolozinho aqui é o menor ou igual. Significa o quê? Que o número ou é menor ou é igual a 3. Quais são os números menores ou iguais a 3? O 3 e os números que vêm antes dele. Então, a gente começa aqui no 3, ó, e pinta o que está abaixo do 3, porque são números menores. Por exemplo, o 1 é menor do que o 3. Então, se enquadra nesse meu intervalo de números reais. Aqui, nesse caso, o 4 não é menor do que 3, é maior do que 3. Então, ele não está nesse intervalo. Então, o que a gente fez aqui foi delimitar os intervalos reais de números que são menores do que 3 e números que são menores ou iguais a 3. E perceba que, nesse caso, eu coloquei uma bolinha aberta. Essa bolinha aqui está aberta. Nesse outro caso, a bolinha está fechada. Por que uma está aberta e outra está fechada? Justamente por esse símbolozinho aqui, ó. Aqui é menor ou igual, então eu conto com o número 3. Se eu conto com o número 3, eu fecho a bolinha nele. Eu estou dizendo o seguinte, essa bolinha fechada está indicando que o número 3 pertence a esse intervalo. Aqui eu tenho x menor do que 3. Então, essa bolinha aberta indica o seguinte, ó, o 3 não conta. Conta qualquer número menor do que o 3, mas o 3 não. Por isso que a bolinha está aberta no 3. Então, esses intervalos a gente costuma representar por diagrama, por propriedade. Então, a gente representa assim, ó. A gente coloca entre chaves e diz o seguinte, x pertence ao conjunto dos reais, tal que, essa barrinha tal que, x é menor do que 3. Então, esta propriedade aqui qualifica, ela indica qual é a minha desigualdade. A minha desigualdade são os números reais menores do que 3. Já aqui nesse caso, a gente teria o seguinte, ó, chaves, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a 3. Lembrando sempre, esse símbolo menor ou igual significa que o x ou é menor do que 3 ou é igual a 3. E quando a gente usa esse símbolo, a gente pinta uma bolinha fechada. Então, naquelas questões em que eu peço o seguinte, ó, indique o intervalo x pertence a R, tal que x é maior ou igual a 4. Então, eu estou pedindo para tu desenhar na reta real. Tu desenharia a reta real. Começando aqui do zero. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí vai, a reta real. Então, desenhei a reta real. Eu peço para tu desenhar este intervalo real, que são os valores de x maiores ou iguais a 4. Então, como é que tu faz? Tu pegaria e desenharia. É maior ou igual? Então, eu estou contando com 4. Coloca a bolinha fechada no 4. E, a partir daí, tu desenha. Se é maior do que o 4, quem são os números maiores que o 4? 5, 6, 7, 8. Os números que estão à direita do 4. Então, ó, seria essa representação desse meu intervalo que eu pedi aqui. X é o número real e x é maior do que 4, ok?
Então, algumas questões que vocês vão fazer são questões desse tipo, de você desenhar o intervalo real.